Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 294, onde no Antigo Testamento iremos ler 3 capítulos de Isaías, capítulos 54, 55 e 56, e começando no Novo Testamento, a segunda carta de Paulo a Timóteo, lendo todo o capítulo 1. Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia, a versão revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e logo mais começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui diante da tua poderosa palavra. Mais um dia de leitura, Pai, em que estamos perseverando e querendo aplicar a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse neste prazo de um ano. Pai, continua abençoando, nos dando força. Agradeço desde já as orações de todos que estão engajados nesse projeto e dá uma leitura abençoada, livrando de toda interrupção, humana ou espiritual. Que esses minutos diante da tua palavra sejam minutos de aprendizado. Que a tua palavra entre no ouvido, caia no nosso coração e que possamos, principalmente, colocá-la em prática. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Recebe esta minha oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, serão 3 capítulos hoje de Isaías, capítulo 54, tem como subtítulo O Progresso e a Glória de Sião. Diz assim o versículo 1: Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira, escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a tua benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador, para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 55, tem como subtítulo: Todo povo é convidado a procurar a salvação. Versículo 1 fala: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora partir para o último capítulo, Isaías, capítulo 56. Tem como subtítulo: Promessas àquele que guardam o sábado. O versículo fala: Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: De todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos.
nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda. Isaías 54, 55 e 56. Vamos agora partir para o Novo Testamento. Nós terminamos ontem a primeira carta a Timóteo e hoje nós já iremos começar a segunda carta de Paulo a Timóteo, lendo todo o capítulo 1. Tem como subtítulo Prefácio e Saudação. Versículo 1 do capítulo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E, quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Aleluia, glória a Deus. Somente aqui, a leitura, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, certo? Vamos agradecer ao Senhor, mais uma vez, orando. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer e dar toda a honra e toda a glória ao teu santo e poderoso nome, dizer que tu é magnífico, que tu é perfeito, que tu é tremendo, nos permitiu mais uma vez ler a tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque foi mais um dia vencido, e que possamos meditar sempre que possível no que foi lido aqui, meu Senhor, e principalmente colocar em prática na nossa vida. Dá um dia de paz, Senhor, abençoa grandemente, livrando o teu povo de todo mal. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Dia 294, Isaías 54, 55 e 56. Foi a leitura no Antigo Testamento. Depois pulamos para o Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 1. Tudo bem? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, irmãos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.